Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, Graças te damos, Senhor. amado Espírito Santo, Glória a Deus. Aleluia. nos ensina nesta manhã, Senhor. Glória a Deus. Nos ensina os mistérios do Teu reino. Nos ajuda a conhecer a Tua mente. Como o Senhor pensa. Como que o Senhor quer operar. Nos ensina, Espírito Santo. Glória a Deus. Fala conosco. Amém, Jesus. Me concede o que falar nesta manhã, Senhor. Aleluia. Visto que não sou eu quem falo, mas é Tu que fala em mim. Me inspira, me dá direção, me dá sabedoria, graça do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Manifesta a Tua presença Glória a Deus. pela palavra. Manifesta o poder do Evangelho nesta manhã. Amém, Senhor. Transforma vidas. Aleluia. Muda a história de pessoas, Pai, Amém, Jesus. Glória a Deus. a partir desta manhã. Glória Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Glórias a Deus. Tu crê que tu pode ouvir algo e muda a tua história para sempre? Glória a Deus. Tu tem essa sede de ouvir a voz de Deus? Oh, aleluia. Estou lembrando os discípulos a caminho de Emaús. Glória a Deus. Eles estavam andando com Jesus, mas não perceberam que era Ele. Aí quando Ele fez a ceia, assim, Ele partiu o pão, era Ele. Aí um deles foi perceber uma coisa, mas não nos ardia o coração enquanto Ele falava. Glória a Deus. Isso é a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Essa palavra é fogo, é martelo que esmiuça a penha. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia em Segundo Reis. Vai lá na frente, olha no índice, 2 Reis, capítulo 1. Eu já te digo o versículo. Capítulo 1. 2 Reis. Para te ajudar, 2 Reis fica depois do 1 Reis. Glória a Deus. E mará, mai canta, labai, chorianta, labai, couto, roma, xiriou, doroma, rai, turi, mai cou, xiri, mai couto, roma, xiri, wanto, rou, ura, mandaraga, show, derama, e canto, roma. Aleluia. Glória, glória. Grande Deus. Saber que o Espírito Santo que está aqui, Aleluia. esteve lá nesse assunto que nós vamos ler hoje. Glória a Jesus. Se a gente dissesse, tem alguém aqui que participou desse evento com o profeta Elias, sabe quem que participou? E está aqui. Glória a Deus. Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto e depois eu explico, tá? 2 Reis, capítulo 1, no versículo 9. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, que era para intimar o Elias. O capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois ele estava assentado no cimo do monte, ou seja, lá no cume do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Esse lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50
Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos minha vida, e a vida destes 50 teus servos, pois fogo desceu do céu, e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, e com seus 50, porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Só até aqui. Deixa eu te explicar agora o antes e depois, pode sentar. Tinha um rei chamado Acasias, rei de Samaria. Quero que preste muita atenção para cá. O rei de Samaria, Acasias, ele tinha subido no lugar alto do local onde ele se habitava, e ele caiu. E ele ficou muito mal. E ele mandou os servos dele consultarem um deus falso, chamado Baal-zebub, deus de Ecrom, e fala já Deus com D minúsculo, entre nós aqui, que era um cão, é o capeta. Mas ele mandou, esse rei mandou os servos dele: vão lá e pergunte para Baal-zebub se eu vou ficar sarado. Só que nessa hora o Deus verdadeiro estava falando com o profeta Elias, dizendo: vai ao encontro dos servos do rei e diz lá e pergunta: não há Deus em Israel para consultar? Tem que consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrom? E ainda Deus falou assim: diz para ele que ele não vai sarar, mas ele vai morrer. Aí Elias sai, encontra os servos do rei e transmite todo o recado para eles: não há Deus em Israel para vocês irem buscar? Pode dizer, ele não vai sair, vai morrer. Dessa cama ele não descerá, ele vai morrer. Eles voltaram. Quando eles chegam lá, o rei até chorou: mas tão cedo, assim, imagina assim, né? Muita coisa que eu vou falar com as minhas palavras para poder explicar bem o texto. Mas já voltaram? É o seguinte: nós encontramos um homem aí que nos disse: não há Deus em Israel para invocar, tem que buscar o Baal-zebub, Deus de Ecrom. E ainda ele disse assim: que o Senhor não vai sarar, mas vai morrer. O rei desconfiou. Como era a aparência desse homem? Ele se veste desse jeito, daquele jeito. O rei, palavras minhas, meu Deus, e aquela praga? Porque o Elias só profetizava o que não era bom para ele. Porque só os profetas diziam: tu é o cara, tu é o rei da cocada. Tu é o bom. Era só assim os falsos profetas. Quando ele viu essa profecia, ele desconfiou: é Elias. Ele pegou um capitão de 50, ou seja, pegou um capitão da força militar dele, que tinha seus 50 soldados, e disse: vão lá e tragam Elias. Aí chega lá o capitão: homem de Deus, o rei está te chamando, está te intimando. Desce! Elias ouve aquilo ali. Imagina assim que o Elias era engraçado. Não vou falar agora, mas tem um texto que mostra isso. Talvez o Elias, quem sabe, ouviu. Estou falando com quem? Chega lá e diz: desce! Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E o cara chamou ele de homem de Deus e disse: desce, deu uma ordem a ele. Elias diz assim: se eu sou homem de Deus. Só que esse se geralmente se usa para dúvida, né? Se eu sou. Mas na verdade Elias está dizendo o seguinte: ele não está com dúvida nenhuma. Nas minhas palavras, Elias está dizendo o seguinte: Deus,
Eu sei que eu sou homem de Deus. Aleluia. E tu sabe que eu sou homem de Deus. Mas se eu estou sendo intimado pelo rei é por um motivo só. É porque o Senhor falou comigo. E eu entreguei o recado. Aleluia. E quando ele está dizendo se eu sou homem de Deus, ele não está em dúvida. Ele está dando uma oportunidade para Deus entrar no caso. É como se Elias dissesse: Deus, é o seguinte, para não ficar nas minhas palavras, te dou a oportunidade de agir. Glória a Deus. Então, se eu sou homem de Deus, desça fogo sobre esse capitão e sobre seus 50. Glória a Deus. Desceu fogo Aleluia. e consumiu. Amém. Segunda vez, o rei mandou outro lá. A diferença do segundo é que o outro disse desce. Agora ele só desce depressa. Elias, se sentindo afrontado, disse de novo: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Glória a Deus. Aleluia. Ele fez isso. Deus, irmãos, ele estava respaldando, confirmando a oração de Elias. Glória a Deus. Era Deus que estava mostrando o crédito que Elias tinha para cima Glória a Deus. com Deus. Quando chega o terceiro capitão, ele diz: Senhor, seja preciosa aos teus olhos Glória a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Olha só como é que ele chegou diante do nome de Deus. Agora sim, aí Deus orientou: com este tu desce. Glória a Deus. Não tenha medo, não temas. E ele chegou diante do rei e falou toda a profecia de novo. Que ele não ia cessar, que ele ia morrer. E não tem Deus em Israel para tu ter que buscar o Deus de Ecrón? Deixa eu te falar uma coisa. Esse texto está registrado não só para mim saber as maravilhas que Deus fez no passado, mas para mim saber o que Deus quer fazer hoje. Amém? O que Deus quer fazer? Isso aqui está registrado para mim não saber como Deus foi maravilhoso na vida de Elias, mas está registrado para mim também entender como Deus pode ser maravilhoso na minha vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, Deus respaldou a oração de Elias. Mas a pergunta é que o que gerou, o que originou uma oração tão arrojada de Elias, tão ousada, tão fora do comum? Aleluia, Jesus. Glória a Eu Deus. quero que tu pense o que originou, o que gerou Elias fazer uma oração tão ousada, arrojada, fora do comum, fora da casinha. Já pensou nisso? O que levou Elias a fazer essa oração? Podia, ó Deus, aquela oração que o crente está acostumado, sabe? Ele disse: não, Deus, eu sou homem de Deus, desse fogo do céu. O que levou Elias a esse tipo de oração? Me diga, quero ver se você está entendendo. Foi uma oração fora do comum ou não foi? Foi uma oração que tu ouve todo dia? Não. Foi uma oração arrojada, ousada. Glória a Deus. Mas o que levou Elias a isso? Deixa eu te explicar. Elias, ele tinha, presta atenção, eu estou falando, é para te usar lá fora, irmão. Senão tu vai ouvir os meus testemunhos
E vai pensar que Deus só faz comigo. Mas eu estou falando da tua vida. Para tu viver o que tu nunca viveu. Elias, ele tinha uma compreensão. Ele tinha um entendimento de duas coisas. Quer saber? Ele tinha um entendimento já vou te explicar, de identidade. Ele tinha um entendimento de propósito. Olha que eu já preguei então um dia só sobre propósito. É porque tem coisa que tu quer, mas se tu não tem as ferramentas, tu não chega no resultado. E aí a gente tem que repetir. Elias, ele tinha um entendimento, já vou explicar, de identidade e de propósito. Sabe o que é isso? Identidade, Elias tinha um entendimento. Eu sei quem eu sou. Mas ele tinha um entendimento de propósito. Eu sei o que eu tenho que fazer na terra. Por isso eu bato no assunto propósito. Eu não estou falando do propósito eterno, que é outro assunto, que aí ia tomar tempo. Eu estou dizendo que Elias fez uma oração arrojada, ousada, fora do comum, fora da caixinha, porque ele entendia, ele sabia, eu sei quem eu sou. E eu sei o que eu tenho que fazer na terra. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Qual é a minha identidade? E qual é o meu propósito? E eu não sei se eu vou errar na minha estatística, mas para mim 99% do pessoal que frequenta a igreja, talvez nessa nação, maioria desses 99% provavelmente eles não sabem quem eles são e eles não sabem o que eles têm que fazer na terra. E eu estou falando contigo aqui. E se eu fosse pegar um por um, pegar uma folha, fulano, quem tu é? Ah, eu sou salvo. Qual o propósito que Deus tem para ti na terra? Qual é a tua missão na terra? E certeza que não saberia, sabe o que é? Os resultados estão mostrando isso. Está entendendo? Os resultados é que estão mostrando. Quando eu entendo, irmãos, preste atenção, isso é sério. Porque, tem gente que é bem mais nova do que eu e está jogando tempo fora. Bem, tempo não se perde, lembra que eu já falei isso? Tempo a gente joga fora. Mas tem gente que tem mais idade do que eu aqui e também está jogando fora. Cada dia que passa que tu não sabe qual é o teu propósito, é um dia que tu jogou fora. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender o que nós somos e o que nós temos que fazer na terra para a gente ter resultado. Se não, irmão, tu é salvo, não tem problema, tu vai para o céu, fique tranquilo. Se a tua preocupação só é essa, não te preocupa, isso não vai afetar a tua salvação. Só vai afetar os teus resultados aqui na terra. Porque eu não sou crente para chegar no céu e um dia Jesus tem que me mostrar, olha só que vida maravilhosa tu tinha lá na terra. E eu, uau, tudo isso o Senhor tinha para mim? Tinha. Mas tu não entendeu. Quando eu entendo, presta atenção, irmão, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo o que eu tenho que fazer nessa terra, as minhas orações passam a ser extravagantes, ousadas, arrojadas, fora do comum. Porque eu sei que dentro do propósito há recursos sem limites de Deus para cumprir esse propósito. Mas enquanto eu não sei quem eu sou, enquanto eu não sei a minha missão na terra, eu farei orações comuns. Orações que dão para o gasto. Orações que só dão para empurrar com a barriga.
Vocês estão entendendo? Agora, presta atenção. Quando eu entendo quem eu sou, e eu entendo o meu propósito, eu sei o que eu tenho que fazer na terra, então muda o calibre das minhas orações. Sabe o que é calibre? É a potência de uma arma. Tem revólver que é calibre 22, mas tem revólver que é calibre 38. Tem revólver que, se eu não me engano, o calibre é 45. Está aumentando. Mas tem pistola. E tem fuzil. Eu atirei de fuzil. Mas tem bazuca. Está aumentando. Mas tem tanque de guerra. Opa! Mas tem ogiva nuclear. Agora arrasou. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo o que eu tenho que fazer na terra, então eu determino o calibre das minhas orações. E eu altero o poder de fogo das minhas orações. É isso que eu estou falando para ti. Está entendendo? E é quando eu mudo o calibre das minhas orações, irmãos. Quando eu altero o poder de fogo das minhas orações, aí eu passo a ser diferenciado. Um aleluia, fraquinho, mas já valeu, tá bom? Eu passo a ser diferenciado. E quando eu passo a ser diferenciado, os meus resultados são diferenciados. Amém? Irmãos, eu queria ter ouvido essa palavra 20 anos atrás, para poder investir a minha vida, para descobrir quem eu sou e o que eu tenho que fazer na terra. Sabe a vida que tu está levando hoje? Sabe a tua área profissional? Sabe a tua finança? É resultado de tu não entenderes, presta atenção, é de tu não entenderes quem tu é e o que tu tem que fazer na face da terra. Isso se chama vida sem propósito. Quem vive sem propósito, irmão, presta atenção, é igual franco atirador. Sabe o que é franco atirador? Pega uma arma e atira para onde? Para qualquer lado. Mas quem sabe o que é? Quem entende o que tem que fazer na terra, tu passa a ser um atirador de elite. Tu atira com um foco definido. Irmãos, preste atenção. Por favor. Tu não vai mudar a tua vida porque tu é crente. A tua vida não vai alterar porque tu vem orar na quarta-feira. Porque tem orações que estão sendo feitas sem calibre correto, seu poder de fogo para alterar a tua vida. Sabe por quê? Porque tu vem orar, eu sei que tu é crente, mas tu não sabe quem tu é, tu não sabe o que tu tem que fazer na face da terra, e quando tu não sabe, tu é comum. Tu não vive o extraordinário de Deus. Está me entendendo? Eu quero viver os sonhos de Deus, o grande, o extraordinário. É por isso que tem gente saindo daqui nos domingos e vivendo a mesma semana, para voltar no outro domingo e continua na mesma semana, aí volta no outro domingo e continua, porque você não está entendendo o que a gente está ministrando. Tu não está compreendendo, tu tem que investir o teu tempo. Pastor, mas quando acontecer isso, aquilo e aquilo outro, minha vida vai mudar. Só que não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer na tua vida? O que já estiver acontecendo dentro de ti. Quer mudar os teus resultados fora? Muda os processos dentro de ti. Está entendendo? Sabe? Se eu fosse tu, eu investia tempo em orar, em buscar Deus. Dizer, Senhor, me ajuda a entender quem eu sou em ti. Entendeu?
Quem eu sou em Deus. Quem eu sou no reino de Deus. Qual é o propósito? O que é que eu tenho que fazer? Porque senão tu vive sem direção. Agora essa ousadia, irmãos, eu vou contar casos meus, eu tenho orações ousadas. Eu sou intrépido. Eu incomodo pessoas. Quer saber? Eu acabo com a comodidade de muita gente lá no mundo dos negócios. Porque eu entro de sola. Deus me falou algumas coisas tremendas. Eu sei a direção que eu tenho que andar. E eu oro de acordo. Eu não peço por favor. Eu não peço por gentileza. Eu oro de acordo. O calibre é pesado, irmão. O poder de fogo não é pouco. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que conquistar para Deus. Eu sei o que Deus está esperando que eu conquiste. Amém? Eu sei onde Deus quer que eu chegue. E eu oro de acordo. E tem mais, preste atenção. Quando tu entenderes quem tu é, e quando tu entenderes o que tu tem que fazer na tua vida, duas coisas vão ter que ser alteradas na tua vida: as tuas orações e as tuas ações. Porque tem gente que fica orando. Tu sabia? Eu vou contar um troço, mas pode não gostar. Tu sabia que às vezes as pessoas mais pobres que frequentam as igrejas são as que mais oram? As que mais buscam o Senhor no monte. Sabe por quê? Porque eles têm oração. Sabe o que eles não têm? Ação. E a fé sem obras é? Aqui eu tenho, o pastor não sabe a fé que eu tenho. Eu tenho uma fé para curar todos os enfermos do Brasil. Por quantos tu orou? Ah, por nenhum. Essa fé é morta. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que eu tenho que fazer na terra, muda a minha oração. E aí muda a minha ação. Sabe o que acontece quando muda a minha oração e a minha ação? Sabe, varão? Muda o meu resultado. Por isso que tinha um rei que chamava Elias, sabe de quê? Perturbador. É igual Paulo. Paulo era chamado, sabe de quê? Peste. Lá vem essa peste. Essa praga. E era uma peste? Era. O diabo. O Paulo era tão praga, tão peste, que quando ele não podia visitar alguém, levava a roupa dele. O Paulo não vai vir. O capeta, ai que alívio. Quando botava a roupa na frente, saía a enfermidade e o cão ia junto. Por isso que era uma peste. E Elias era uma praga. O rei chamava um lá, chamava, perturbador de Israel. Ele perturbava mesmo. O crente tem que ser um perturbador. Tem que ser uma praga do diabo. Tem que ser um desmancha-prazer. E eu podia, essa ministração eu podia estar fazendo pessoalmente, um por um. Eu ia dizer, irmão, irmã, isso aí que quem vai ouvir essa pregação vai se enquadrar. Como eu gostaria que percorresse o Brasil inteiro essa ministração aí. Se eu fosse falar com um por um, irmão, irmã, primeira coisa, eu ia perguntar, tu sabe quem tu é? Aí eu ia ouvir o evangeliquez, a religião falando. Aí eu ia organizar e mostrar quem ela é em Deus. Eu vou te mostrar o que Deus pensou em ti lá na eternidade que tu não sabe. Mas depois, quando eu chegasse e perguntar, irmão, tu sabe qual é a tua missão na terra? O que tu tem que fazer? Qual é a grande obra que um dia tu vai ter que prestar conta? Que Deus te deu talentos para tu executar e tu não está fazendo? Essa pessoa não ia saber. Então, quando tu não sabe quem tu é, e quando tu não sabe o que tu tem que fazer na terra, tu está limitado nas tuas orações
nas tuas ações, e os teus resultados vai ser na base do o que der, deu. Tá entendendo? Mas agora eu quero saber quem aqui tem uma motivação para descobrir quem tu é e qual é o propósito de Deus para ti na terra. Tu tem essa disposição? Eu tenho. Porque quando eu não tinha esse conhecimento, nem sempre eu tive, minha vida era comum. Mas hoje a minha vida já não é comum. E as orações que eu faço, cara, também não são comuns. Elas têm um calibre pesado. Eu invado territórios para conquistar para Deus. Por quê? Porque eu sei o propósito para a minha vida. Lembra que eu falei que Deus respaldou a oração extravagante, ousada, arrojada, fora do comum? Deus, ele não disse se eu sou Deus, se eu sou homem de Deus que cai fogo. Deus respaldou ou não respaldou? Deus carimbou, assinou e confirmou no cartório celestial ou não? Eu quero que tu entre nessa dimensão. Porque quando tu está andando no que Deus quer de ti, olha só, tem autoridade, tem poder, tem unção. Tu está trabalhando para o Altíssimo na terra. Tu é o representante do Altíssimo na terra. Deus está contando que o que Ele pensou, planejou aconteça é através de ti, não é através do outro. Se tu não fizer, Deus vai ter que levantar alguém. Eu não quero que tu perca a oportunidade. Porque a oportunidade nunca é perdida. Alguém vai aproveitar. Eu quero que seja tu. Eu não quero que seja alguém que só conte o testemunho dos outros. Então, irmão, presta atenção. Eu sei que eu falo aqui, uns vão entender, outros não vão. Mas eu sei que algum que entender pode ter uma vida totalmente diferenciada nas tuas orações, nas tuas ações e nos teus resultados como consequência. Amém? Vamos ser sinceros. Tu acha que qualquer pangaré quer fazer aquela oração ali? Se eu sou Deus responda com fogo? Não ia. Tem que ter bala na agulha. Tem que ter crédito lá para cima. Tem que saber o que está falando. Tem que saber o que está falando. E tu sabe quando está falando duas coisas. Quando tu sabe quem tu é e quando tu sabe o propósito. Tu sabe para que tu estás aqui. A maioria do povo de Deus não sabe hoje. Não sabe. Não é à toa que Jesus fez uma afirmação poderosa, impactante, mas que é um tapa na cara do crentão. Os filhos das trevas, eles são mais hábeis do que os filhos da luz. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo que lá os filhos do capeta lá, que não querem saber de entrar na igreja, que não falam em língua, que não vêm na ceia, eles têm mais capacidade de realizar do que estão aqui dentro. É só tu ver o número de empresa que é de ímpio dando emprego para o crente. Por quê? Porque eles são mais hábeis, têm mais capacidade de realizar. Isso é uma vergonha para a igreja. Mas eu gosto desse texto, porque isso nos estimula a virar esse jogo. E quer saber? Eu aprendi muito, sabe aonde? Não foi dentro da igreja, foi no mundo dos negócios públicos. Porque é lá que tem gente que vence, infelizmente. Então, irmão, eu quero fazer uma oração por ti. Não, acho que não vou orar por ti, tu vai orar por ti. Tu precisa levar a sério o que tu está ouvindo. Tu quer levar uma vidinha comum? Continua do jeitinho que tu tá. Tu tá salvo, não te preocupa. Agora, se tu quer viver uma vida extraordinária, extravagante, sem limites, de orações fora do comum, de ações ousadas,
Se tu quer buscar resultados diferenciados na tua vida, tu precisa investir em duas coisas: saber quem tu é e saber o que tu tens que fazer na terra. Amém? Irmãos, quando eu estou falando de fazer na terra, não é, estou vivendo, um dia de cada vez, estou naquele emprego, lá tem gente que trabalha e não tem alegria. Porque tu não está dentro do propósito, entendeu? Está fazendo por fazer. Aí o resultado é esse. Está entendendo? Sabe por que algumas coisas não mudaram na tua vida? É porque tu não sabe ainda o que tu tem que fazer. Só para a gente encerrar. No livro de Tiago, que era um homem de oração, ele cita o profeta Elias. Ele diz o seguinte, que Elias era um homem semelhante a nós. Igualzinho. Mas aí ele comenta que o Elias tanto fechou o céu para não chover por 3 anos e meio como abriu. Irmãos, aquele texto nos ensina o seguinte, olha, presta atenção, o Elias era igual a nós. Ele só não era igual nas orações. O Elias era igual a ti. Só não era quando começava a orar. Tá me entendendo? Tá entendendo que a oração pode ser diferente de um crente para o outro? A diferença não está no Deus que está ouvindo. A diferença está no crente que está orando. Pegou essa? Me disse na próxima oração que você é igual um leão para cima. Glória a Deus. Intrepidez, fazer a vida acontecer. Não ficar esperando a vida como fosse um prato feito. Ó, a tua vida te serviu isso aí, come e fica calado e fica esperando Jesus voltar. Oh, Jesus. Tiago disse, Elias era semelhante a nós, mas orou com instância. Aleluia. A nossa diferença com Elias terminava onde começava a oração do Elias. E eu quero ser assim. Mas para tu ser assim, tu vai ter que entender quem tu é. Irmão, entende quem tu é e o que Deus tem para ti na terra. Senão tu vive vidinha comum. E aí, irmão, agora só estou esperando me aposentar. Tá, irmão, agora já te aposentou e aí? Não, agora vamos empurrando. Entendeu? Ou Deus pensa em algo extravagante, extraordinário para fazer na tua vida? Hã? Não, pastor, eu acho que Deus me escolheu só para ficar lá na torcida. Eu fico só torcendo, vai, pastor Marcelo, vai, irmão Margarete, vai. Eu fico só na torcida. E eu fico ouvindo os testemunhos, é tão maravilhoso. Uau! Quem quer fazer oração de calibre potente? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Pensa bem. Aí passa uma semana, vem o pastor, vem na igreja, vai pedir para o pastor, ela quer a oração que derrama, assim, parece que botou o pastor embaixo de uma água fria, uma ducha. Porque as pessoas vão orar, sabe o que é? Conforme que elas têm dentro. O cara para orar, pastor, ora comigo, eu quero levantar um império econômico, quer ter a maior rede de supermercado do Brasil. Aí o pastor fica empolgado, orar uma oração dessa com tudo que pregou, né? Manda ali, vem com uma oraçãozinha daquela, ó, pastor, olha aí para mim conseguir um trabalho, um salário mínimo, uma carteirinha assinada e vale transporte. O pastor tem que orar ainda, porque com essa mentalidade aí vai fazer o quê? Tá entendendo? Então, a partir de hoje, eu digo isso para mim, eu digo para ti. Descobre quem tu é e o que tu tem que fazer na terra, mas começa hoje. Tu já perdeu muito tempo. Todos aqui que não sabem isso já estão perdendo tempo. Amém, gente? Então quer ficar em pé um pouquinho para descansar? Entenderam a mensagem? Amém. Glória a Deus.
A quem muito foi dado, diz a Bíblia, o que pode acontecer? Muito será exigido.